Entrei na UEPB como estudante em 81 e como professor em 88. Até 88, nós, apesar de ainda já termos conquistado o ensino público gratuito, a minha carteira, por exemplo, ainda profissional, ainda foi assinada pela FURN, que nós estávamos na transição entre a estadualização e a antiga fundação ainda. A minha primeira assinatura de carteira na UEPB ainda não era estatal completamente, não tinha sido feita ainda a transição. Então ela era uma universidade muito pobre, com muita dificuldade e basicamente funcionava como um grande colégio de terceiro grau. O ensino, puramente ensino, sem extensão, sem pesquisa. A estrutura física da UEPB, tirando o campus do CCBS, que existia na época ainda, e que era uma estrutura relativamente nova, tinha sido construída há 10 anos, o restante era muito sucateado, né? Prédios muito antigos, sem reforma. O recurso que a universidade tinha era basicamente para manutenção, telefone, 2 ou 3 carros que possuía e salário com dificuldade, né? Porque crises permanentes que não tinha como pagar salário das pessoas, porque o governo, a responsabilidade do governo, do Estado com a universidade era muito deficitária ainda naquele momento. O governo não repassava o que devia, o orçamento não era cumprido e assim por diante. Era muito grande a dificuldade. Os anos 90 foram marcados por muitas lutas na universidade em função da sua desestabilidade, a sua falta completa de segurança do ponto de vista do salário, do ponto de vista do funcionamento da sua manutenção. O governo se esquivava de cumprir com sua responsabilidade e a luta dos movimentos, do movimento sindical, do movimento estudantil de modo geral, foi muito grande nos anos 90, principalmente, e até o início da década desse século XXI, no sentido de garantir que a universidade tivesse as condições mínimas de trabalho. Professores com salário mínimos, mais salários pagos em dia, porque nós fazíamos greve naquela época para receber salários, às vezes passávamos 2 meses, 3 meses sem receber salários. Chegamos a ficar 6 meses sem receber salários. E era de fato uma situação muito séria, muito grave. E o povo de Campina Grande, principalmente, que a UEPB era basicamente Campina Grande, Lagoa Seca, Guarabira e Catuá do Rocha, que tinha sido incorporado também depois de 89. O ano de 2001 foi marcado por uma luta muito intensa na universidade, porque nós, além de acumularmos perdas salariais muito grandes, o governo não cumpria o orçamento da universidade, se negava a discutir com as categorias. Nós fazíamos, à época, muitas gestões junto ao governo, mobilizávamos a sociedade, mas nunca encontramos eco no sentido de uma sustentabilidade para a instituição, uma garantia mínima para que ela não vivesse nessa oscilação permanente. E uma mobilização que houve muito grande em 2001, entre 2001 e 2002, que ela teve uma passagem de um ano para o outro, para o ano seguinte, permitiu que nós tivéssemos uma clareza. Ou nós tínhamos uma garantia mínima de estabilidade, voltamos à discussão sobre um percentual do orçamento destinado à universidade, nos moldes do que existe em São Paulo, ou nós tínhamos essa garantia, ou a universidade continuaria à mercê dessas oscilações de cada governo, de acordo com a vontade, se pudesse, se quisesse, se tivesse interesse em dar garantias à universidade, ele fazia isso ou não. E nós entendemos naquele momento que a melhor maneira de resolver isso era, de alguma maneira, garantir uma espécie de blindagem para a universidade, aquela segurança mínima. Em vez de ela ficar pedindo ao Estado, o Estado já garantiria, em forma de lei, uma maneira de repasse de recursos, uma proporção dos recursos arrecadados, e isso, de fato, foi o que nós conquistamos já em 2004, com o governo de Cássio Cunha Lima. Foi feita uma proposta de lei, depois de 6 meses de negociação, foi encaminhado um projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado e sancionado no dia 6 de agosto de 2004, e a partir de 2005, 1º de janeiro de 2005, a lei de autonomia financeira da universidade passou a valer de fato, com a execução do orçamento
calculado com base num percentual da receita ordinária do Estado, e isso provocou, de fato, uma grande revolução na vida da universidade. Nós conseguimos uma tranquilidade institucional, conseguimos um aporte de recursos bem maior do que existia antes. Logo depois, em 2006, o governo do Estado propôs uma ampliação da UEPB. Tinha 2 campos universitários em Monteiro e em João Pessoa, que estavam aprovados já na universidade desde 96, quando aconteceu o seu reconhecimento, ainda na gestão do professor Itam Pereira como reitor. E há 10 anos esses campos estavam aprovados, mas não tinham recurso para sua instalação. Em 2006, o governo do Estado propôs a instalação desses 2 campos e também de um campus em Patos. E houve um acordo para que, aumentando o percentual, já que eram despesas permanentes que iam acontecer a partir dali, aumentando o percentual, a universidade teria condições de garantir a instalação desses campos. Então foi ajustado, a partir de estudos técnicos, foi ajustado que o percentual de 0,5%, ou meio ponto percentual acima, acrescentado, aqueles 3% mínimos iniciais de 2004, seria o mínimo necessário para a instalação desses novos campi e para todo o processo de expansão que a universidade passou a experimentar a partir de então. Daí o percentual passou para 4,5%, logo em 2006. O orçamento de 2007 já foi executado com essa média. E aí, novamente, nós passamos a criar novas alternativas na universidade, expansão da universidade. O orçamento foi sendo negociado com o governo a cada ano. Como a lei diz claramente que o percentual aplicado no ano não pode ser inferior ao percentual aplicado no ano anterior, do ponto de vista do orçamento, e deve ser feito também com base nas receitas do mês anterior, o cálculo do 10º. Então isso permitiu que o percentual fosse acrescentado ano a ano, em função principalmente da expansão da universidade. No ano de 2010, novamente, foi criado mais um campus, no caso o campus de Araruna, e isso permitiu à universidade também ampliar o seu percentual de participação na receita ordinária do Estado para 5,77%. E, lamentavelmente, ainda estamos em dificuldade com o governo, porque esse percentual não vem sendo cumprido, essa regra estabelecida na lei não vem sendo cumprida, e isso, de fato, tem causado um transtorno muito grande à universidade, porque seus programas, seus planos de expansão, de investimento, né, de infraestrutura, que é o que nós mais precisamos hoje, estão seriamente comprometidos, além, naturalmente, da contratação de professores efetivos. Nós temos hoje necessidade de mais de 300 professores efetivos para a universidade. Estamos agora em vias de contratar pouco mais de 200, mas a necessidade é bem maior. A universidade precisa de estabilidade. Uma universidade sem um quadro de professores efetivos consolidado, né, com mestrados e doutorados, ela tem dificuldade de se afirmar como universidade de pesquisa, como universidade científica. E sem o aporte de recursos necessários para isso, pior ainda, porque nós temos as pessoas, mas não temos as condições materiais. E por outro lado, se nessas condições materiais mínimas são asseguradas de forma a ter a garantia do repasse desse recurso, pior ainda, porque gera um outro tipo de instabilidade, que é a possibilidade de paralisia de alguns programas, de alguns projetos. Então, de fato, é um dano irreparável para a instituição e que a gente espera que isso se revirta. A autonomia, ela é uma condição preponderante para a existência da universidade. Para se ter uma ideia, desde o século XIII, por volta de 1290, na Europa antiga, ainda na Europa medieval, quando se constituíam universidades, a grande bandeira da constituição de universidade era exatamente a autonomia. E a autonomia, naquele momento, era no sentido da independência da igreja. Ou seja, o pensamento científico precisava se libertar da doutrina, precisava se libertar do dogma. E essa luta pelo conhecimento livre, pelo conhecimento laico, foi o que fundamentou o nascimento das universidades no século XIII. Por volta do século XVII, XVIII, as universidades no mundo inteiro passam por uma grande reforma, que é a chamada reforma da universidade científica, principalmente a partir de Humboldt, na Alemanha. E essas transformações que aconteceram na universidade aí por volta do século XVII, XVIII, transformaram a universidade no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, já no século XX,
quando o Brasil ainda não tinha nenhuma universidade constituída, na Argentina os estudantes já tinham um movimento estudantil fortíssimo defendendo a autonomia da universidade. E autonomia aí já no sentido de autonomia do Estado, em relação ao Estado. Independente da capacidade de manutenção da instituição universitária, é preciso ver, mesmo as universidades consideradas confessionais, que são mantidas por entidades confessionais, elas precisam ter essa autonomia. Porque a autonomia aí se diz autonomia pela busca do conhecimento, pela construção do saber. E essa autonomia, é ela que dá sustentação à existência da universidade. Mas você não pode ter autonomia de busca do conhecimento se não tiver as condições materiais para isso. A autonomia financeira é o que define a capacidade da autonomia científica, da autonomia pedagógica. Da universidade, por exemplo, decidir que um projeto de extensão realizado nas escolinhas de esportes da universidade possa atender 600 crianças aqui da Vila dos Teimosos, do Araxá, dessa região polarizada pelo açude Bodocongó, como nós temos aqui um projeto. Possa ter um corpo de balé que atende em 99% crianças oriundas das escolas públicas de Campina Grande. Que nós tenhamos uma escola de música popular na Guabiraba, atendendo essencialmente crianças daquela periferia. Que nós possamos ter programas de extensão, clínicas de psicologia, de fisioterapia, de odontologia, de enfermagem, um escritório modelo, um campus universitário construído dentro do Serrotão, um campus avançado, uma estrutura dentro do presídio do Serrotão, para que nós possamos tratar de fato a possibilidade de ressocialização de apenados, tratar essa possibilidade que nós acreditamos do ponto de vista da humanidade, a capacidade do ser humano de melhorar, de se corrigir, de voltar ao convívio social e, sem dúvida nenhuma, a cultura, o conhecimento, a profissionalização são condições fundamentais para que o indivíduo que porventura caiu em desgraça, cometeu algum delito, vítima também, inclusive, às vezes, da própria sociedade, possa voltar ao convívio social em condições de ter também a sua autonomia, sem a dependência dos vícios, sem a dependência do retorno à criminalidade. É essa capacidade que a universidade precisa ter, de decidir o que quer pesquisar, por que quer pesquisar e não viver tutelada por um governo. Então, a tentativa, isso é conhecido no mundo inteiro, a tentativa do poder de tutelar as instituições, de controlar as instituições, de controlar o orçamento das instituições universitárias e controlar com mão de ferro, ele é no sentido, na verdade, de fazer essa tutela política, de fazer o controle político, de fazer o controle daquilo que é produzido, de fazer o controle também, essencialmente, daquilo que a universidade pode ter como forma de construção social. Porque não é um governo que deve determinar o que a universidade deve fazer. O governo deve dar as condições materiais para que a universidade, sim, no uso da sua autonomia, se autodetermine. Isso não é soberania, é autonomia.